Será mesmo que Deus é de confiança e devemos confiar na Bíblia? A Bíblia é para manipular? É um livro de manipulação? É um livro de interesse político? Nos últimos tempos nós temos visto muitos ataques à Bíblia, né? À veracidade da Bíblia. Romanos 3 e o verso 4 diz: de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e vença quando fores julgado. É de fato Deus verdadeiro. A sua palavra, de fato, ela é verdadeira. Porque nós vemos, ultimamente, pessoas pegando, deturpando alguns textos e acreditando em fábulas, acreditando em histórias que não têm sustentáculo e, desta forma, tentando trazer descrédito à palavra. Mas nós vamos usar algumas coisas lógicas que não faz o menor sentido para uma manipulação, por exemplo. Olha, a Bíblia, quando ela narra, né, a criação do homem, em seguida ela narra também a queda deste homem, a queda de Adão, a queda de Eva. Depois nós vemos Noé, que também é narrado a falha de Noé. Nós vemos depois, né, a história de Abraão, que também é fiel em suas narrativas, em contar erros e acertos do patriarca Abraão, da matriarca Sara. Inclusive, é narrado quando eles praticamente não estão confiando mais na palavra, na promessa de que é possível nascer um filho, não é? E aí entra H na história, é fiel quem escreve em contar essa história. Você só vê pessoas atacando, mas para pensar, que livro é esse que vem para enganar, né? Uma narrativa para enganar, uma história de judeu para enganar? Depois nós vamos ver aqui se isso... Vamos usar aqui as coisas dentro da lógica, ver se isso faz sentido ou não. Como, né, esse livro vai nos manipular para a gente ter uma grande consideração por Abraão, contando as falhas desse Abraão, contando as falhas da sua esposa. Depois vem o Isaac, é contado também a falha, né, do Isaac. Nós vemos as falhas de Jacó, a briga entre Jacó e Esaú. Nós não vemos até aqui, né, na história de Jacó, que depois, né, ele passa a ser chamado de Israel, o super-homem, uma pessoa que não tem falha, uma pessoa que não tem erro. Não, é narrado as suas falhas, é narrado os seus erros. Se é um Deus que vem para enganar, né, ou um Deus criado pelos judeus, esse Deus era para ser, dentro, né, da história, um Deus que omitiria fatos pesados como estes. Então, na Bíblia nós encontramos as narrativas da Bíblia de uma forma que não dá para entender que é um livro para manipulação. Então, depois vem os filhos de Jacó, aí já entra, né, a história de Israel, né, e aí eles vêm para o Egito. É contado a falha dos filhos de Israel em vender José como escravo e tê-lo como morto. Então é contado isso de forma fiel, não na tentativa de mostrar que os filhos de Jacó eram anjos, né, santos. Depois nós vemos os problemas entre os
os filhos de Jacó, os seus pecados, os seus erros, as suas falhas, de Judá e dos demais. Aí vem o próprio Moisés, né, que escreveu o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia. Também encontramos as falhas deste Moisés, que mata um homem no Egito. Depois, o mesmo Moisés está lá narrando a sua falha, o seu pecado, em desobedecer a ordem de Deus, quando mandou ele ordenar a pedra e não bater na pedra. É narrado lá direitinho. Por que que até aqui nós não vemos uma história perfeita, né? Aquela história linda, igual aquelas histórias fictícias, não é? Então nós vendo dentro dessa ótica, essa forma de enxergar, que não nos é vendido até a fechada do Pentateuco, né, de Gênesis a Deuteronômio, pessoas perfeitas. Depois vem Josué. Nós vemos os pecados, né, do povo de Israel, as falhas, tudo direitinho, falhas e acertos. Depois nós vemos as falhas dos filhos de Eli, nós vemos as falhas dos filhos de Arão quando leva fogo estranho. Nós vemos as falhas, inclusive, dos reis de Israel. Aí já entra a história de Israel. Porque se Israel, né, os judeus agora, estivesse fazendo um livro para manipular a humanidade e passar o Israel bonzinho, você acha que iria estar neste livro as falhas do povo de Israel? Se os filhos de Israel quisessem, de fato, empurrar esse Deus, como muitos afirmam por aí, iria contar a troca dos filhos de Israel por outros deuses, como Baal, Astarote, Aserá, e vários outros, Macom, Moloque. E lá está essas narrativas, estas falhas. Se fosse um livro para fazer manipulação, os profetas seriam aceitos, tá lá a palavra dos profetas, aquela coisa linda, não é? Aí nós vemos o Salomão, Davi, né? Davi, que cometeu horrores também. Aí os outros reis, os outros monarcas, que também pecaram, fizeram atrocidades, pecaram de idolatria, inclusive mataram os sacerdotes, mataram profetas, não deram ouvido às mensagens dos profetas, rejeitaram. No caso do profeta Jeremias, foi rasgado e queimado o livro, e Deus manda escrever de novo. Nós vemos as falhas do profeta Jonas, nós vemos a falha do Elias, né, que foi elevado aos céus. Então não cola essa historinha de que Deus, né, foi criado pela mente humana, foi criado pelo povo de Israel. Não faz nem sentido uma coisa dessa, porque nós não vemos nas narrativas do Antigo Testamento, entendeu? Nas narrativas da Tanar, não é? Da Torá, como um super Israel, um Israel perfeito. Porque não era para ser uma história perfeita, uma história bonitinha, sem ninguém errar. Né? Tá lá o super Deus fazendo milagres, fazendo maravilhas. Mas nós encontramos, inclusive, Deus arrependendo-se de ter feito algumas coisas por causa de pecado de outra. Nós vemos os filhos de Israel acertar e errar. Diferente de outros livros aí sagrados, que só tem acerto, só tem maravilha, coisa linda. Aí nós vamos para o Novo Testamento, não é? Depois eu vou finalizar aqui com algo para a gente refletir. Aí vem os filhos de Israel, não recebe Jesus como o Messias, né? O Sinédrio não reconhece ele, né? Uma parte sim, dos judeus crer nele, né? Os seus discípulos, né? Era, podemos dizer, 99% aí, 99 judeus, né? E seus seguidores de início
judeus. Nós encontramos a história positiva, negativa dos apóstolos, né, as falhas, né, dos judeus, as falhas dos apóstolos. Então não é um livro que vem para enganar, manipular. Não é um livro político, porque se fosse um livro político, seria o livro ideal para as ditaduras usarem a Bíblia. Por que eles não querem usar a Bíblia, já que é um livro para manipular politicamente? Por que alguns países que são ditaduras proíbem a leitura da Bíblia? Aí você pode falar assim, mas a Igreja Católica pegou e organizou os livros lá no quarto século. Sim, mas a mesma Igreja Católica proibia a leitura da Bíblia. Por quê? Porque se ela manipulasse os textos, mudasse os textos, mas e as cópias que depois iria aparecer? Né? Existe cerca de 5.800 cópias só na língua grega do Novo Testamento. Inclusive, ditadores tentaram eliminar do mapa a Bíblia. Quando falo Bíblia, estou falando de eliminar do mapa também estas cópias, né? E não conseguiram. Então, por isso que a Igreja Católica não foi lá e consertou, né, a Bíblia. E muita gente, que depois eu vou fazer um vídeo específico falando sobre algumas coisas que aparenta ser contradição, que se fosse para ser manipulado, você acha que você foi o escolhido lá, né, do céu, seja lá de onde quer que seja, para enxergar que outros especialistas não enxergaram. Escribas, por exemplo, não enxergaram. Por que eles não foram lá e consertaram essas falhas, já que é um livro que você alega para manipular? Então não faz nenhum sentido. Agora vamos analisar o que eu falei anteriormente, para a gente fazer uma análise mais profunda. Nós tivemos grandes personagens que poderiam ser usados para manipular a humanidade inteira, por exemplo. Salomão. Vou citar aqui Salomão. O que seria no mundo se tivesse aquela história daquele Salomão perfeito? Aquele Salomão que não falhou. Um super rei inteligente, com um mega reinado, mas com seus podres escondidos. O que seria? O que seria desse Salomão hoje? Moisés, por exemplo. O que seria do mundo, né, com esse Moisés? Se tivesse retirado as falhas desse Moisés e ser criado, sabe, um personagem lendário com história linda, maravilhosa. Moisés seria venerado no mundo inteiro, vocês não acham? Vocês não acham? Davi, né, o pai de Salomão, que também tinha tudo, né, para ser aí um grande nome, né, no mundo inteiro. Mas não, tem a falha de todos eles, seus erros e seus acertos. Agora vamos analisar, faz sentido o que acusam em relação ao que eles afirmam da Bíblia ser um livro que contém histórias fake, personagens fake, cheio de falha, para tentar nos enganar? Faz sentido isso? Para pensar, faz sentido isso? Eu tive um professor há 20 anos atrás, professor de teologia, que ele ensinou algo que eu não esqueço nunca. Que todo mundo que vai escrever alguma coisa, seja ela fictícia, seja ela real, ele vai colocar aquilo que ele acredita. Ele vai colocar o seu ponto de vista. E ele vai fazer o possível para que se encaixe de acordo com o que ele crê, mesmo sendo desleal. Agora, para analisar, será que isso se encaixa à Bíblia?
Será que isso se encaixa aos personagens bíblicos? Será que isso se encaixa? Você já parou para pensar nisso? Que a Bíblia não conta a história de pessoas perfeitas, personagens perfeitamente, para depois você estar dando ouvido aí para camaradas que dizem, mas o pastor lá tá para ganhar dinheiro, tá para enganar, tá para fazer isso, tá para fazer... Quem tá fazendo isso, tá falando isso, não é de graça. Não é porque agora descobriu a real. Ele tem livro para vender, ele tem curso para vender, assinatura em canal. Ele tem que fazer o máximo para aparecer. E ele, quanto mais besteira ele falar, melhor é, mais vai movimentar o mercado. Agora, que diferença é que faz para outro que está fazendo a mesma coisa, só que de um lado inverso, conforme ele acusa? E por que que ele vai olhar somente para aqueles que estão fazendo as coisas erradas? Será que todo mundo vem fazendo errado? Será que nós estamos exatamente no período que todo mundo está perdido, todo mundo está lascado? Não faz sentido uma coisa dessa. Não faz sentido. Então é isso que nós temos que analisar. Estou falando por alto. E em outro vídeo eu vou falar uma outra coisa para vocês parar para pensar, parar para analisar, certo? E ver se de fato estes personagens é mito ou não. Existe uma única forma para a gente analisar como um todo se eles são personagens mitológicos ou não. Esse assunto eu vou deixar para um outro vídeo. Vou dizer para vocês o que é isso, tá bom? E ninguém vai conseguir desmontar, não. Para eles provar que é fictício estes personagens, que eles são mitológicos e que eles não foram históricos, não existiram, eles têm que desmontar essa coluna. Eu chamo isso de coluna central. O professor que sempre ensinava isso já está na glória com o Senhor. E o que ele ensinou lá, de fato, ninguém nunca conseguiu e nem conseguirá desmontar essa coluna central que está na Bíblia. E este assunto eu vou deixar para o próximo vídeo. Fiquem no aguardo aí do próximo vídeo, tá bom? E nós iremos desmontar essa bagaça que muita gente vem fazendo aí em relação aos personagens bíblicos.